O Renato Gaúcho merece ser demitido do comando do Flamengo, não é só porque ele é um treinador ruim, não, no quesito tático, porque ele não entende nada de tática, porque ele não consegue armar um time com bons jogadores, fazer esse time minimamente jogar como aconteceu aí nesses últimos jogos. Deu vários e vários exemplos disso. Tem mais, tem muito mais. Futebol Raiz é aqui nos Antenados da Jogada. Torcemos sem parar. Epá, isto é fácil, toda a gente sabia pôr o ovo em pé depois. Opa, e aí, antenado, beleza? Se você é rubro-negro, acredito que não, né? Nada mais justo. Mas você está no canal dos Antenados da Jogada, eu sou o David Sharp. Muito obrigado por assistir o vídeo, valeu demais se você é inscrito, valeu demais se você ajuda o canal. Olha, eu vou começar aqui passando a minha pergunta que eu fiz para o Renato Gaúcho na coletiva, eu vim do Maracanã agora, e não fizeram a pergunta com a justificativa de que foi repetida. Mas só tem pergunta repetida lá, a minha com o desenvolvimento todo, uma outra visão, um outro contexto, não fizeram. Passando aqui agora para vocês. O desempenho do Flamengo desabou desde a partida contra o Cuiabá. Vem piorando a cada jogo. O que se vê é um time nervoso, sem nenhuma estrutura coletiva e sem ideias. As únicas jogadas de perigo são criadas em lances fortuitos individuais. A torcida não acredita mais no sonhado e inédito título do tricampeonato brasileiro e a Copa do Brasil agora também já era. Em 2019 você disse que um time de 200 milhões tem obrigação de ganhar tudo e jogar bonito. Hoje, treinando um elenco ainda mais caro, é possível que não ganhe nada. Ainda há alguma perspectiva de melhora para não perder também a Libertadores? Foi a pergunta que eu fiz, que se perdeu lá no grupo de WhatsApp, ninguém colocou ela de fato para o Renato Gaúcho responder. Estou com o Renato Augusto na cabeça ainda. Enfim, agora eu vou dar os motivos aqui, além do fato dele ser fraco, porque taticamente a gente já sabia, gente. A gente já sabia. Eu fiz aqui um vídeo no canal, você pode conferir aqui no card. Na apresentação dele, o título já era até quando vai durar o Renato Gaúcho no Flamengo, porque a gente já sabia que ele era motivação, que ele era grupo, que ele era, enfim, o paizão. A gente já sabia disso, para mudar da água pro vinho lá do que era o Ceni, que não se dava bem com ninguém, que era difícil de lidar e tudo mais. Mas vou te falar, o Ceni... Hoje eu acho o Ceni muito melhor taticamente do que o Rogério, do que o Renato. Muito melhor. Ele disse que o elemento surpresa dele, para surpreender o adversário, o Atlético Paranaense, era a escalação, a manutenção do Andrés Pereira na posição ali mais adiantada no meio de campo. Gente, o Andrés Pereira jogou nessa posição bem, razoavelmente bem, contra o Juventude. E lá se vão quantos jogos? Depois disso, só jogou mal, foi piorando. Hoje teve algum lampejo, um ou outro, mas muito de leve. Perdeu um gol ali na entrada da pequena área, absurdo no primeiro tempo do jogo. E ele fala que a maneira de surpreender o adversário era manter o Andrés Pereira naquela posição. Excelente. Muito bom. E agora eu vou falar os outros motivos. Primeiro, que eu acho mais importante, além dessa questão tática, ele consegue ainda ter esse primor de poupar o time de alguma forma, né? E já tem vários exemplos. Contra o Grêmio, no jogo de volta, depois de meter 4-0 lá, escalou o time titular, nem o Grêmio escalou o time titular, e o Renato foi lá e escalou o time titular do Flamengo e desgastou mais o elenco. O time do Flamengo foi mais forte lá no Paraná contra o Atlético Paranaense nesse primeiro jogo da semifinal do que foi contra o Fluminense. E foi mais forte hoje do que foi contra o Fluminense também. Ou seja, é óbvio que ele preferiu a Copa do Brasil. E ele sempre prefere. Qualquer um sabe que o título brasileiro para o Flamengo seria mais importante. Não só porque o Campeonato Brasileiro já é mais importante do que a Copa do Brasil, mas porque seria o tricampeonato brasileiro inédito do Flamengo. O primeiro tricampeonato inédito consecutivo da história do Flamengo. Só o São Paulo conseguiu isso nos anos 2006, 2007 e 2008. E todo mundo sabe também que Copa é aquela parada. Um dia ruim, né, que a bola não entra, que alguma coisa acontece e tal, de errado, acabou. Tá fora. Mas no brasileiro, é até o final. Você pode ter chance se você for ali galgando. E o Flamengo, agora tão longe do Atlético Mineiro, tem chance ainda no brasileiro, perdendo pontos da maneira que perdeu, com o próprio Renato Gaúcho. Só que no Grêmio, ele ia com o time
todo reserva. Nem ele ia, na verdade, né? Ele mandava um auxiliar. Aqui no Flamengo ele não pôde fazer isso, até porque essa já era uma apreensão desde o início, quando ele estava para ser contratado. Outra coisa, ele não é assim só no Grêmio, porque o Grêmio é copeiro. Ele já é assim há muito tempo, desde o início da carreira dele. Se for ver, ele chegou na Copa do Brasil na final contra o Flamengo pelo Vasco em 2006. Perdeu na final comandando o Vasco, mas chegou na final da Copa do Brasil já preferindo Copas, né, no geral, no caso do Brasil. Em 2008, pelo Fluminense, o Fluminense fez uma campanha pavorosa no Brasileiro, estava ali na zona de rebaixamento. A chance dessas equipes é dispararem agora. E não estão disparando tanto assim, não. Daqui a pouco o Fluminense vem com força total. E brigando lá na frente pelo título da Libertadores, chegou até a final e perdeu. E nós vamos brincar no Campeonato Brasileiro. Perdeu para a LDU. E aí depois teve que correr muito atrás e não se classificou para a próxima Libertadores, para a Libertadores seguinte, em 2009. Ou seja, não é de agora que ele é assim. No Grêmio foi mais um exemplo. Então não vem dizer que porque o Grêmio é copeiro. Não, ele já era assim. E um cara que é soberbo. Algumas pessoas, e isso é de cada um, enxergam 2 metros, 3 metros na frente. Eu tenho o dom de enxergar às vezes 2 quilômetros lá na frente. Eu já vejo, já põe na minha cabeça que pode acontecer lá na frente. A soberba nunca vai ficar impune. Sempre, em algum momento, vai se virar contra você. Contra a pessoa que fala, no caso, que é soberba. E o cara que fala, isso aí, a gente postou no nosso Instagram. Não esqueci. Me dá, lá o Jorge Jesus tem uma seleção, tem 200 milhões para gastar. Aí você tem que cobrar deles títulos e futebol bonito. Renato. E hoje? O elenco do Flamengo hoje é superior ao elenco do Flamengo de 2019. Jorge Jesus mesmo, em 2020, no ano passado, no início do ano passado no Carioca, ainda no Flamengo, ele disse isso, ele confirmou isso. O elenco é superior, teve melhorias. E, mas o Pedro se machucou. Se machucou agora. Mas o Arrascaeta é um jogador, meu amigo. Nesse jogo de hoje, jogou que foram campeões em 2019. Jogou Diego Alves, jogou Felipe Luiz, jogou Rodrigo Caio, Arão, Bruno Henrique, Gabigol, Everton Ribeiro, todos eles jogaram. E aí? Qual é a desculpa, Renato Portaluppi Gaúcho? Qual é a desculpa, hein? Agora não é mais uma seleção, agora não são mais 200 milhões? Enfim, eu acho que não há mais clima para Renato Gaúcho no Flamengo. Isso aí, cara, é inevitável. Mas assim, e agora? O que faz? Porque o Flamengo vai tropeçando nas próprias pernas, né? Já que contratou o Domi desde que o Jesus saiu, o Domi naquela coisa toda acabou, parece que foi o menos pior, né? De todos ali, por incrível que pareça, o Domi acabou sendo o menos pior pelo contexto da pandemia. Aí sim ele perdeu muitos jogadores. Vai lembrar que quando nem o Domi estava, quando estava lá o Jordi Guerreiro e o outro Jordi também que assumiu, quando o Guerreiro também saiu lá por Covid, o Jordi Gris, eles jogaram com vários jogadores juvenis e juniores, sei lá, sub-20, sub-17, contra o Palmeiras no Allianz Parque, inclusive. E, assim, no contexto, na soma dos fatores ali, na soma das papeletas, como diria aí no mundo da luta, o Domi acabou sendo menos pior e a torcida pedia desde o começo fora Domi, fora Domi, fora Domi. Depois teve o fora Ceni, agora é óbvio, nada mais justo também fora Renato, e até onde vamos assim? Complicado demais, né? Agora é esperar para ver se o Jorge Jesus, em algum momento, ele decide voltar, porque, como a torcida gritou, olê, 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 mister, mister. Quem pode ser o novo, entre aspas, Jorge Jesus nesse time do Flamengo, comandar esse time de uma forma tão vencedora como foi em 2019? Isto é fácil. Será que tem alguém? Torcemos sem parar.